Ó, agora a gente vai dar uma dica boa pra você de casa, porque eu aposto que você fica sapeando na internet aí, vendo um monte de receita, né? Mas será que a gente pode confiar nas receitinhas fitness do TikTok? Elas realmente são saudáveis? Agora a gente vai aprender a preparar algumas substituições que deixam essas receitas ainda melhores. E quem nos ensina é a nutricionista Elisa Joslin. Seja muito bem-vinda. Boa tarde! Tudo bem, Elisa? Obrigado, viu, pela presença. Obrigada. Bem-vinda novamente. Obrigada. Elisa, primeiro, a gente sabe que tudo que a gente vê na internet nem tudo é verdade, né, Nem chefe? tudo verdade funciona, né? Tem isso aí, tem que tomar cuidado. Com as receitas é a mesma coisa? Exatamente, é a mesma coisa. A gente tem o hábito de sempre estar seguindo e ser induzido por aquilo que nos atrai mais, achando que aquilo vai ser saudável para todo mundo. E o fato de um alimento ele não ter um ingrediente dizendo, por exemplo, não tem glúten ou não tem açúcar, é saudável para todo mundo, ou vai ser menos calórico, nem sempre é verdade. E esse é uma boa, né? Quando fala assim, não tem glúten, não tem lactose, você E vai aí falar, todo mundo, esse eu posso. É, E exatamente. não é isso, né? E tem uma diferença também entre uma comida fitness para uma comida, sei lá, de Saudável. emagrecimento ou saudável, né? Sim, exato. Fitness é pra quê? Pra quem treina, pra quem pega Fitness, pesado. tem menos gordura, Aham. menos calorias, né? Aqui a gente tem o exemplo clássico, todo mundo, né? Essa aqui, né? Essa é a boa, hein? Gelatina. Recorre à gelatina e É. fala, não, mas eu consumo gelatina zero, Ah. gelatina diet, né? Mas a gente sabe que a gelatina ela tem corante, essa principalmente ainda tem o corante vermelho, que ele foi proibido, né, em outros países. É o sabor vermelho. Exato. Tem adoçantes artificiais, né? Existem tipos e tipos de adoçante e geralmente os que vêm na gelatina eles não são legais. Então a gente tem opções de fazer ele mais saudável, né? Numa versão natural, que aí qualquer idade pode dar para criança, né? Sem problema nenhum. E aí, qual seria a diferença? Ao invés de você comprar uma gelatina que já tem o Tradicional, sabor... a gente compra uma gelatina incolor Aham. e a gente bate com a própria fruta. Aqui no caso é o próprio morango, mas você pode estar variando as frutas que você quiser. Boa, sem açúcar. Sem açúcar. A gente precisa aprender o paladar natural dos alimentos. Sem dúvida. Né? Porque muitas vezes a gente está buscando sempre aquele docinho, né? Para estar Sim. satisfazendo aquela vontade. Porque a gente acaba comendo a fruta sem açúcar, né? Se você parar pra pensar, você pega uma maçã, um morango, um mamão, seja lá o que for, sem adição de açúcar. E por que não assim também, né? Exatamente. Verdade. Uma boa, Afinal uma de boa. contas, a fruta já tem o açúcar, Exatamente. né? Ela já tem o açúcar já tem o próprio dela. açúcar dela, é isso aí. Quando a gente está falando, né? O Léo falou uma coisa legal, que falou essa coisa do fitness, do emagrecer e de alimentação saudável. Existe uma diferença mesmo em cada coisa? Por exemplo, quando você quer fazer um processo de emagrecimento, o que a gente tem que pensar? Perfeito. Por um processo de emagrecimento, a gente precisa fazer um déficit calórico, né? Então, consumir menos do que a gente gasta. Essa é a regra. E aí, se você quer hipertrofiar, o objetivo já é outro. Você tem que ter um superávit calórico, consumindo as quantidades adequadas de carboidratos e de proteínas. Então, sim, existe Quem quer diferença. pegar massa muscular, Pra né? quem quer quer ganhar pegar massa bastante muscular. força. Exato. E aí abusa mais. Por isso que a gente vê os atletas de alta performance consumindo aí 12 mil, 8 mil calorias por dia. Exatamente. Sonho, hein, Biane? É um sonho, hein? Tem gente que come um frango de manhã? Michael Phelps consumia 12 mil calorias por dia. Pensa. Gente, é Exato. muita coisa, não é? Muita coisa, E é onde né? ilude muitas vezes o TikTok. Aparece aquela menina ou aquele cara super forte, malhado, que está com o objetivo Aham. Exato. de superávit e fala lá, é saudável, é fitness. Aí a pessoa que está com o objetivo de emagrecer fala, legal, vou Vou consumir aí. igual. Aí já E não dá é bem certo. assim, Não né? é bem assim. A gente tem aqui, acho que é um bolinho, deixa eu ver o que é esse, ou é o brownie? Aqui tem uma Aqui barrinha, é né? mousse de chocolate, barrinha e brownie. Ah, mousse de chocolate, são boa. substituições. Quando a gente fala em chocolate, às vezes as pessoas falam assim, chocolate, a minha Nutri deixou eu comer um pouquinho. Que tipo de chocolate é bom, que a gente pode comer, que é saudável, que está dentro do esquema do todo dia? Eu sempre oriento para consumir acima de 70%, só que a quantidade também vai dizer muito, né? Não adianta comer uma barra de chocolate. Ah, não adianta, não? Não adianta. Então a gente tem que limitar também as quantidades. Utilizar o próprio cacau 70%, 100% nas receitas também é uma estratégia sim. muito bacana. Mas dessa maneira pode. Dessa Mas maneira pouquinho, pode. né? Foi o que você falou. Existe uma Sei. quantidade para cada pessoa Para também. cada não? pessoa é calculado. Tem que ser diferente também de uma pessoa para outra, né? Do objetivo, se tem alguma patologia, se é diabético. Então tudo isso vai influenciar também. Boa. Aqui, ó, vou até falar para vocês a receitinha para você ver se isso aqui funciona, tá? Tá. Porque nutricionistas falam que nem sempre a barrinha é uma coisa meio boa. Ou a Mas granola. aqui a gente tem uma barrinha proteica, olha só, Elisa. Tem pasta de amendoim, Boa. granola, whey,
Tem mel, chocolate e coco ralado. Esses ingredientes são uma boa escolha? Ingredientes, sim. São uma boa escolha. O mel, que dependendo do objetivo, vai deixar ele um pouco mais calórico, mas os ingredientes em si são ok. O problema é, qual é o objetivo? Emagrecimento? Extremamente calórico. Muito calórico. É. É o coco, o problema é o coco. Outro seco. alimento que O coco. a gente Tira vê o muito coco. é a tâmara, né? Existe hoje várias receitas Sim. com tâmara. E a pessoa fala, nossa, que legal, adoro tâmara. Quanto você come? Eu como umas 5. Extremamente calórica. né? Exatamente. É. E aí fala, não tem açúcar. Não tem o açúcar adicionado, mas ele tem o açúcar da fruta. Da fruta. Que vai elevar o índice glicêmico. E é um açúcar altíssimo, tipo Altíssimo. uva passa, né? Tipo Exatamente, ameixa. exato. É o açúcar da própria fruta, mas depois que ela resseca ali, ela desidrata, né? Concentra demais Fica o mais açúcar, açucarada, né? Fica muito mais açucarada, exatamente. Mas o que você falou da barrinha é muito interessante, porque o que a Abby tinha falado também. Muita gente acha que é saudável, que eu vou comer uma barrinha aqui porque é no meu café da tarde. Não é por aí, né? Depende do seu objetivo, depende do que você Qual é a quer. quantidade que você está consumindo? É. Muito bom, gostei O da que a dica. gente poderia consumir, se fosse para falar alguma coisa proteica, uma barrinha, ao invés de fazer uma receita dessa, o que poderia? Então, aqui a gente trouxe esse mousse, né? Aham. Que ele vai abacate nele, vai cacau. Abacate, ele tem sua caloria também, mas a gente pode ver aqui, olha, tem calculado as calorias de cada um. É extremamente diferente uma porção da outra. Pode tirar para você ver aqui. Tá. Então, vou virar para vocês. Ó, a barrinha proteica tem 2.620 calorias, Olha 130 isso. gramas de proteína. Olha a O mousse de diferença. chocolate tem 640 calorias e 17 gramas de proteína. Mas é almoção. Acho que é almoço todo. O mousse todo, a receita Olha inteira. isso, gente. Que A receita diferença. inteira. E aqui também da barrinha é a receita inteira, Sim. né? Exato. Entendi. Uau, Muito bom. bem diferente. Bem diferente. E aí Vamos- temos um outro aqui, ó. Vai, Léo. Que é um brownie. É um brownie proteico. Exato. Conta pra gente sobre. Conte os segredos do brownie proteico pra gente, Elisa, por favor. Ó, vou falar a receita, vamos Fala. ver. 4 ovos, 2 bananas, 2 doses de whey protein de chocolate, 1 colher de sopa de farinha de coco, meia xícara de óleo de coco, uma pitada de sal e alguma coisa aqui, uma castanha, alguma coisa nesse sentido. Tá aí outra polêmica: óleo de coco e farinha de coco, Elisa. E aí, o que você me diz? Eles são ok, Aham. eles são uma gordura saturada que já teve aí uma controvérsia, pode, não pode, faz bem, não faz bem, mas eles são sim ok. Tá. Aí a gente entra de novo nas calorias, Aham. né? E tem alto teor calórico. Ele tem. Aham. E assim, o que depende também? Qual é a estratégia que você está usando? Se você entrar numa dieta cetogênica, você vai acabar priorizando esses alimentos, o abacate, o coco, mas você não vai estar elevando sua glicemia. Então você vai conseguir emagrecer consumindo quantidades de gorduras que são altamente calóricas, também, claro, sem excesso, mas a gente consegue emagrecer. Tudo depende da estratégia que você vai adotar. Por isso que é importante fazer um acompanhamento nutricional, porque o seu nutricionista vai te orientar a conduzir melhor como você deve seguir, a quantidade, quais alimentos. Eu acho que é essa que tá a importante. diferença, né? Porque às vezes a gente quer tanto essa coisa do doce, né? E você acaba vendo esse tipo de receita e fala assim, esse vai engordar menos. Mas às vezes o engordar nem é a maior preocupação, né? Exatamente. A nossa saúde, né? Então tem que ver, é bom para você? Nossa, eu tô consumindo esse alimento, mas eu tô passando mal com uma distensão abdominal, excesso de gases. O que será que eu tô fazendo de errado? E eu pego muito isso no consultório. E aí sim, durante a anamnese, eu identifico, explico para o paciente, e a gente muda a estratégia e aí fica livre dos sintomas. E uma coisa que você falou muito interessante também, porque eu lembro que antigamente, eu lembro que na minha família rodou uma dieta, a família inteira. Eu era criança, mas ficava pendurado na geladeira a dieta. Aí você ia na casa da minha tia, era a mesma dieta, era a mesma dieta. E não é assim, né? forma Cada alguma. um precisa de uma coisa diferente do outro, né? Exatamente. Por isso que numa anamnese, numa consulta, você precisa dedicar um tempo grande, extenso, para você entender a particularidade de cada paciente. Então, é importantíssimo fazer uma anamnese completa, entender todos os sinais e sintomas que o paciente está apresentando, solicitar exames de sangue para confirmar a sua suspeita, também isso é muito importante. E aí você faz a conduta específica para aquele paciente, né? Boa. Quando a gente está vendo as pessoas que estão, né, olhando aí no TikTok, vendo as receitas, mas ela tem o objetivo de emagrecer. Certo. O que a gente pode falar para ela? Bia, não é uma cilada, não coloque isso na sua receita, porque isso pode te inflamar, pode ser ruim. O que a gente poderia falar para as pessoas que querem emagrecer e de repente veem esse tipo de receita, por exemplo? Tá.
E de cilada, tem tantas, né? Ah, Hoje, tem muita o que eu cilada. falo muito é, eu peço para sempre ir numa linha mais natural. Então, eu peço, fuja de refrigerante zero, gelatina zero. Esses produtos zero, para mim, eu simplesmente Não funciona. Não funciona. A mesma coisa, proteína. Vou consumir, então, embutidos, salame, salsicha. Não também. façam isso, né? Então, cuidado. Procurem os alimentos que são mais naturais possíveis. Quais são eles? Eu falo, o alimento bom é aquele que o próprio ingrediente é o alimento, ou que tenha no máximo 5 ingredientes naquela composição. Esse é o ideal. E quando a gente fala de proteína, a gente está falando do quê? Proteínas, nós temos de origem animal e vegetal, né? A proteína animal, principalmente carne, frango, peixes, ovos, leite e seus derivados, e vegetal, leguminosas, lentilha, ervilha, grão de bico, essas são as principais fontes, né? E qual o objetivo da proteína? Manter a integridade e ganho da nossa massa muscular, que a gente tende a perder mesmo com o passar dos anos, e a gente precisa consumir, o que é muito negligenciado. Então, você faz um recordatório, o paciente ele consome baixíssima quantidade de proteína, prioriza sempre o quê? O carboidrato. Carboidrato. Ó, aqui, ó. A gente é assim. Parceira assim. come pouca proteína aí, viu? Então, E é temos importante que- isso, né? E temos qual que é a mais importante? Se pudesse falar assim, a proteína mais importante que você precisa consumir entre carnes, ovos, vegetais? Eu gosto muito dos ovos, tá? Eu gosto do ovo pela sua composição. Não vejo necessidade de tirar gema, que alguns fazem, né? Claro que dosado. Por que alguns tiram? Porque vai superar a quantidade de calorias dentro da gema, que ela tem a quantidade de gordura ali, mas ela também tem as suas propriedades. É riquíssima em colina. A colina é muito bom para o cérebro. Enfim, então a gente tem que saber dosar. Mas eu gosto muito dos ovos e do frango. Boa. Boa. E isso que você falou é interessante. Às vezes a gente fica tanto nessa de ter que tirar coisas, porque vai engordar, mas aí você está tirando proteínas, Nutriente. vitaminas, exatamente. Então, a gente não vale tem que pena. pensar só nos macronutrientes. Os micros, eles são extremamente importantes. A gente precisa das vitaminas para o nosso organismo funcionar corretamente, né? E a vontade do docinho? Deu, o que a gente pode fazer então? Dorme, né? Eu gosto de Quem falar dorme, o seguinte, come doce. inclua frutas, mas frutas sempre pós-refeição, né? Então, inclua frutas pós-café da manhã, porque a gente tem muitas pessoas que têm o hábito de começar pela frutinha, né? No café Exato. da manhã e depois que vai consumir as outras. Então, sempre como uma sobremesa, uma fruta é o mais indicado. Tô com muita vontade de comer um chocolate. Tá tudo bem, você vai consumir uma quantidade pequenininha pós-refeição, né? Para a maioria das pessoas também tá tudo ok. Mas O aí que não qual pode o são os problema? excessos, porque daí vai querer um açaí de 500 gramas, né? Que é E bom. aí vai. A gente quer E mesmo. cheio de tem aí? recheio. Trouxe aí? Tem aí? Não, a gente quer. Aí Coloca é que tá aquele o leite em perigo. pó, Ainda né? vai leite caprichando condensado. ainda, né? É. Uma boa pergunta. O açaí, como é que a gente faz? O ideal é pegar ele puro ali ou vai jogando coisa dentro? E não faz diferença o que eu nenhuma. oriento? Quem gosta muito, procura um açaí natural, 100% natural. Tá. Quer deixar ele mais proteico? Acrescenta um scoop de whey, bate ele, depois acrescenta um morango ali, ficou super Eu ok. pego sem nada. Puro. Boa. Puro. É. Mas geralmente ele já vem batido com xarope. É bem provável. Porque docinho, O ideal né? Se você consegue Serve pra comer nada. puro é porque já tá docinho. Exatamente. Porque ele tá agradável, verdade. Elisa, muito obrigada. Seja Eu que sempre agradeço. bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom. Você de casa aproveita, porque receita é o que não vai faltar para ela passar para você, tá? @Elisa Josli Nutri, tá aparecendo para você aí, tudo junto. É o Instagram da doutora. Aproveita que faz pergunta para ela, que ela vai dar várias dicas, né? Beijo, obrigada, Obrigada, viu?